Olá, tudo bem? Como é que tá, querido ouvinte? Seja bem-vindo. Vamos começar nossos estudos aqui via transmissão web, para a gente ficar nesse momento de pandemia dentro das nossas casas e aprender um pouco mais de Deus, de Cristo. Hoje eu vou tratar sobre Marcos capítulo 2, dos versos 13 até os versos de número 17. Traz a seguinte leitura das Escrituras, Marcos 2, verso 13 a 17. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer na companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Até aqui a leitura das Sagradas Escrituras. Receba essa leitura com fé no seu coração. Bom, nós estamos tratando no livro de Marcos, na escola dominical. E os primeiros capítulos de Marcos, eles trazem para nós os 5 pontos da reforma. A gente viu alguns deles, como o Sola Escritura, que a Bíblia conta uma única história, que é a história de Deus salvando pecadores. E isso foi registrado pelos profetas, isso foi registrado nos patriarcas, isso foi registrado durante a história de Israel. E isso se dá exatamente no momento em que Cristo ele é encarnado. Então a gente vê isso no começo de Marcos capítulo 1. A gente também viu que somente Cristo é aquele que vem e que tem poder para perdoar pecados. A gente vê um pouquinho antes aqui nos versos anteriores, até o verso número 12, onde as pessoas descem um paralítico no meio de uma casa onde Cristo está. Então Cristo fala assim: levanta, os seus pecados são perdoados. E aí o povo fica perguntando: mas quem que ele acha que ele é? Cristo acha que ele é Deus? Só Deus pode perdoar pecados. E aí é exatamente essa a resposta, que Cristo fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E ele fala ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E aí o paralítico, então, ele é curado, levanta e anda. E aí chegamos aqui, então, exatamente no texto de hoje, Marcos capítulo 2, versos 13 a 17. E os solas que a gente tem hoje seria exatamente os solas Cristos, somente Cristo. Lembrando que esses 5 solas são os 5 pontos doutrinários que a gente tem dentro da reforma, certo? Sola Escritura, sola Graça, sola Fide, solos Cristos e sola Deo Glória. Somente a Escritura é a palavra de Deus, somente Cristo é a forma, o mediador da nossa salvação. Isso ocorre somente pela fé, somente como um ato de graça, e que tudo tem que ser dado glória a Deus. E é exatamente hoje que a gente vai ver como o solos Christus, ou somente Cristo, é que faz a diferença nesse texto aqui. Verso 13 e 14 fala que Jesus encontra um homem chamado Levi, filho de Alfeu, conhecido também como Mateus em alguns lugares, e ele estava na coletoria sentando. Então Cristo fala para ele, verso número 14, segue. E Mateus, ou Levi aqui, se levanta e o segue imediatamente. Uma das coisas que somente Cristo consegue fazer é nos chamar para a mudança de vida. Cristo nos chama para uma mudança de vida. A mudança, ela implica em mudança de atitude e em mudança de pensamento. Sempre lembre disso nas suas questões a respeito do arrependimento. Implica em mudança de atitude, o que você estava fazendo, e mudança na sua forma de pensar.
quando você muda a forma de pensar e muda a forma de agir, a gente tem uma mudança de vida. E é exatamente aqui que a gente vê Cristo fazendo um chamado que a gente chama de chamado eficaz. Uma vez que o chamado é feito, ele não pode ser recusado, não tem como resistir à graça de Deus. A graça de Deus, ela nos chama e nós simplesmente vamos. E é isso que Cristo faz aqui com Levi. Ao chamar ele da coletoria, ele abre mão de tudo e simplesmente segue a Cristo. A gente percebe isso quando ele fala com os outros discípulos, quando ele chama André, Pedro, Tiago e João. Cada um deles largam tudo o que eles estão fazendo e vão seguir a Cristo imediatamente. O chamado de Cristo ele nunca é para depois, ele sempre é para o momento exato em que o próprio Deus programou para que eu e você fôssemos salvos. Então Cristo nos chama para uma mudança de vida. Ele está chamando eu e você para mudar as nossas vidas ainda hoje. Ainda dá tempo. E ao escutar a palavra, Cristo nos chama para fazer essa diferença, para mudarmos a forma de viver. Lembrando que todo o processo de salvação, ele sempre vem de Deus para a humanidade. E a humanidade não faz nada no seu processo salvífico. É Deus quem escolhe, predestina, é Deus quem chama, é Deus quem gera arrependimento. É Deus quem dá a fé no próprio Filho Jesus Cristo. E é Deus quem manda o próprio Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. Quando nós começamos a estudar o livro de Marcos, a gente viu exatamente isso, de como as Escrituras contam sobre um Deus que resolve salvar pecadores. E quando ele faz isso, ele se encarna para poder salvar os pecadores e responder pelos pecadores. Então a grande questão que a gente tem é que quando Deus se encarna em Cristo Jesus, ser humano corpóreo, ele pode representar a humanidade, porque a humanidade tinha quebrado a aliança lá no Jardim do Éden. Só que se Cristo fosse apenas Deus, ele não poderia representar a humanidade. Então era necessário que ele fosse homem também. Mas se ele fosse só homem, ele não poderia pagar pecados, porque todos os homens são pecadores e ninguém tem créditos com Deus, por assim dizer. O segundo ensinamento que o texto nos traz aqui sobre somente Cristo é que somente Cristo nos chama para mudança de vida, mas também somente Cristo é aquele que tem poder para cuidar das nossas feridas, para tratar pecadores. É exatamente o segundo ponto. Acompanhe a partir do verso número 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também os que seguiam. Então os escribas dos fariseus, vendo comer com a companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come com esses publicanos e pecadores? Então, tendo Jesus ouvido isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A gente vê que aqui Cristo é considerado amigo de pecadores, aqueles que sentam com pecadores, que comem com eles e que conversam com eles. E a explicação é bem clara, porque Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Aqueles que se achavam salvos na força do seu próprio braço, na força da sua própria justiça própria, como os escribas, como os fariseus, como os saduceus, achando que a salvação era deles mesmos, porque jejuavam, porque guardavam o sábado, porque faziam os mandamentos que foram dados por Deus. Eles falam: nós não precisamos de um mediador, nós não precisamos de um salvador, porque nós temos a gente mesmo e a gente consegue nossa própria salvação. O que Cristo vem para ensinar é exatamente o contrário. A salvação é solos Cristos, é somente em Cristo. Não vem da força do seu próprio braço, não vem da força do seu dinheiro, não vem da sua posição social, não vem do seu status, não vem da sua força política na sociedade, não vem da sua saúde, não vem nada dessas coisas. A salvação única e exclusivamente vem por meio de Jesus Cristo. E é exatamente isso que ele vai nos ensinar aqui.
Ele está falando assim, ó, não, aqueles que acham que estão saudáveis ou que são saudáveis, eles não precisam de médicos, não precisam ser curados, porque eles estão saudáveis. Agora, aqueles que têm algum tipo de problema de saúde, esses sim precisam ser cuidados. Esses sim precisam ser curados. Esses precisam de alguma coisa. Então, quando Cristo vem para pecadores, é exatamente isso que ele faz. Ele cuida das nossas feridas. E como é que ele cuida das nossas feridas como um médico? Se você abre para lá as suas escrituras, lá em Isaías 53, verso 4 e 5, diz assim, ó, que certamente ele, Jesus Cristo, o Cordeiro, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, então, Cordeiro, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões. E ele foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53 vai mostrar que o Cordeiro Pascal foi moído por Deus, que ele foi sacrificado naquela cruz lá, e ele foi esmagado e recebeu toda a ira de Deus para que eu e você pudéssemos ser salvos. Quando o texto fala que pelas pisaduras de Cristo nós adquirimos paz com Deus, é pela morte física de Cristo. Eu e você temos paz espiritual com Deus. Paulo fala isso em Romanos, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus mediante Cristo Jesus. Então todos os ensinamentos vão mostrar para nós que é somente Cristo, só dos Cristos. Somente Cristo é que nos dá a paz com Deus. Somente Cristo consegue mudar a nossa vida. Somente Cristo consegue cuidar das nossas feridas. E a maior ferida que nós temos é a ferida espiritual. Não existe nada que possa te separar de Deus, como Paulo diz, não há tribulação, não há angústia, não há perseguição, não há fome, não há nudez, perigo, espada, não tem nada que pode separar. A única coisa que separa de Deus é o próprio pecado. Então o pecado cria um abismo que o homem não consegue se chegar mais a Deus. Só que a grande questão é que esse abismo ele é traspassado ou trampassado. Ele é colocado com uma ponte, uma ligação do homem a Deus novamente, pelo próprio Deus. Então aquilo que Deus requer é aquilo que Deus dá. Quando Deus requer de Adão, lá no jardim do Éden, obediência, de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que ele comer, ele certamente morreria, Deus supre a humanidade com a obediência. Como é que ele faz isso? Ele mesmo agindo. Voltamos a falar, nossa salvação é um processo exclusivamente de Deus para a humanidade. O ser humano não faz nada. Então eu e você só conseguimos obedecer a Deus porque Deus primeiramente trabalha na nossa vida. Aí eu e você só respondemos em obediência a Deus depois que nós somos chamados, depois que Deus trabalha na nossa vida, depois que Deus gera arrependimento, depois que Deus dá a fé, então nós podemos viver uma vida de santidade, porque agora o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas de maneira que a gente consegue caminhar cada vez mais rumo à semelhança de Jesus Cristo. Mas tudo isso é um processo que Deus faz em nós. Ou seja, eu e você não temos nenhum poder na nossa salvação. É apenas Deus que faz. Depois que Deus trabalha, aí sim a gente responde em obediência. E é exatamente isso que ele está mostrando. Ó. Deus cura essa ferida, esse abismo que separava o homem dele, mandando Jesus Cristo, somente Cristo. Então Cristo é a ponte que liga a humanidade a Deus novamente. Ele é aquele que cura essa ferida, que ela é uma ferida de morte, o salário do pecado é a morte. Mas então o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Deus é aquele que manda um médico para literalmente costurar essa ferida aberta e ligar as pontas que estavam soltas novamente. O último ensinamento que o texto nos traz é que somente Cristo é aquele que nos chama para remir os nossos pecados, para curar pecadores. O ato de remissão de pecados é um ato onde o pecado, uma vez pago, ele não é cobrado novamente.
É aquela dívida que uma vez paga, o boleto não chega mais. Então, uma vez que o seu pecado foi remido por Jesus Cristo, ele não te condena mais. A beleza da cruz é que quando Cristo morre naquela cruz, todos os pecados são perdoados. Todos. Os que você já cometeu no passado e os que você ainda vai cometer no futuro. Então, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 6, então significa que todos os pecados são perdoados, são. Então significa que eu posso viver pecando sem problema nenhum, porque quanto mais eu peco, mais a graça cresce. E aí Paulo traz a maior negação, a negação mais enfática do grego, que é de maneira nenhuma, de modo nenhum, nem devemos nem cogitar essas coisas. Por quê? Porque aquele que morreu para o pecado, ele não vive mais na prática do pecado. Aquele que é salvo por Cristo, ele vai responder em obediência, né? Esse processo. Deus salva, Deus trabalha, Deus gera arrependimento, Deus dá fé, Deus manda o seu Espírito Santo morar em nós, e então respondemos em obediência. Então aquele que é salvo por Deus, aquele que é chamado eficazmente por Deus, ele não vive na prática do pecado. Pelo contrário, ele responde em obediência ao seu Senhor, que é o nosso Senhor, Deus e Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o texto de hoje, nós vemos o quanto o próprio Cristo faz todo o processo. É Cristo que nos chama para mudança de vida, é Cristo que cuida das nossas feridas, é Cristo que nos salva dos nossos pecados. Quando olhamos, somente Cristo é aquele que pode transformar as nossas vidas, somente Cristo é aquele que pode fazer diferença significativa em nós. Olhando para o texto de hoje, de Marcos capítulo 2, dos versos 12 até o verso verso 13 até 17, o que devemos fazer? Bom, primeiro de tudo, mude as atitudes erradas e passe a fazer as coisas certas. Seja obediente a Deus. Mudar atitudes erradas e fazer coisas certas implica em muitas coisas. Por exemplo, hoje nós reclamamos muito da corrupção dos políticos, mas nós vemos que a nação é corrupta. Num tempo hoje como um tempo de pandemia, um tempo onde o coronavírus está solto, o Covid-19 está aí assustando todo mundo. A grande questão é que a gente vê a própria corrupção, o próprio comércio sendo corrupto, e não são os políticos em si. Mas a gente vê, por exemplo, o álcool em gel que estava embaixo do nada sendo jogado a 20, 30 reais. Algo que estava sendo vendido por 4, 5 reais, entendeu? E aí reclamamos que os políticos são corruptos. A gente tem a corrupção dentro da nação quando a pessoa pega um troco errado dentro do mercado e não devolve. A corrupção da nação está exatamente quando o povo se entrega à bebedeira e à sexualidade, segundo Oséias capítulo 6, e simplesmente não está nem aí para o resto das coisas que acontecem. Então é muito fácil apontar os dedos para os outros e falar o quanto eles são corruptos, quando não vemos a nossa própria corrupção. Fazer as coisas certas implica em sim tomar prejuízo nessa terra. Mas aí a beleza do Evangelho nos mostra que nós não somos nessa terra. Então nós temos que pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas do céu. Isso deve ser o que ocupa o nosso pensamento. O tempo de pandemia está aí, mas o que ocupa o nosso pensamento deve ser Deus. Lembrando que Ele é o centro das nossas vidas, lembrando que Ele é quem faz a diferença nas nossas vidas. Pensar nas coisas do céu implica que eu vou viver para o céu e não para as coisas terrenas. O outro ensinamento que o texto nos traz é que eu e você temos que fazer como Mateus aqui, ou como Levi. Uma vez chamado, Levi faz então uma reunião aqui em sua casa e chama muitos publicanos e pecadores. E Cristo então os ensina. Essa aqui é uma das maneiras em que nós vemos como Mateus se junta aqui, junta pessoas para divulgar o Evangelho. Uma das funções que eu e você temos é divulgar o Evangelho. É isso que nós devemos fazer, pregar a palavra. Claro que nesse tempo de pandemia, nós estamos em quarentena e não podemos sair das nossas casas. Mas existem várias formas
de eu e você aprendermos e divulgarmos o Evangelho. Talvez seja o momento de você parar, ler a Bíblia, orar. Quanto tempo você não fazia isso por causa da correria do dia a dia? E agora nós somos forçados a parar e ter tempo. Então, que nós possamos ler, estudar e aprender de Deus e divulgar o Evangelho para toda criatura. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo, uma ótima semana. E é isso.